Agradecemos a sua fidelidade em nos acompanhar neste canal semanalmente. É gratificante estudar a Bíblia. Quando a lemos, Deus fala aos nossos corações. Vamos então nos deliciarmos com sua palavra. Nessa ocasião, vamos usar a tradução Nova Versão Transformadora. Leamos a Bíblia nos seguintes textos. Daniel capítulo 1, versículos 1, 3, 4, 5 e 6. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxessem ao palácio 4 dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência. Hoje nós usaríamos o termo sarados, né? Que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensinem a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Isso aconteceu no ano 597 a.C. Em determinadas situações, Deus permite que sua obra sofra. Aqui, os babilônios invadiram o templo de Deus e levavam as peças de adoração para o templo de um Deus da Babilônia. Deus aqui, meus amados, com letra minúscula, não é o Deus verdadeiro. Provavelmente o templo do Deus Bel, também chamado Marduk, o principal Deus dos babilônios. Aqueles que amavam ao Senhor devem ter se sentido desalentados, sem ânimo. Ficamos muito desapontados quando um templo é assaltado ou sofre danos materiais, calamidades, etc. Não sabemos por que Deus permite. Porém, assim como o povo que testemunhou o saque do templo pelos babilônios, devemos confiar que Deus está no controle e zela por todos aqueles que confiam nele. Um terremoto abala a base de nossa segurança. Um tornado faz toda uma vida de riquezas ir pelos ares em fração de segundos. Uma bala assassina muda a história nacional. Um motorista irresponsável, embriagado, tira a vida de um inocente. Tragédias nacionais e internacionais fazem nosso mundo parecer um lugar assustador, que transborda o mal e aparentemente está fora de controle. As notícias de bombardeios, golpes, assassinatos e desastres naturais podem nos levar a pensar que Deus está ausente ou até mesmo impotente. Onde está Deus? Gritam alguns, mergulhados em tristeza e desespero. 25 séculos atrás, Daniel, Misael, Hananias e Azarias poderiam ter se desesperado, juntamente com milhares de compatriotas. Eles foram deportados para uma terra estrangeira após a conquista de Judá. Daniel achou-se diante de um déspota egocêntrico e cercado por idólatras. Imagine esse tratamento a um adolescente com cerca de 16 anos, longe de sua pátria, amigos e familiares. Muito triste. Mas Deus não estava longe deles. Ao invés de desistir ou entrar em pânico, esse jovem corajoso
manteve firme sua fé no Deus de Israel, Deus esse que eles conheciam, que eles adoravam, pois sabiam que apesar das circunstâncias, Deus era soberano e realizava seu plano para as nações e para os indivíduos. Deus não mudou em nada, continua sendo o mesmo Deus. Creia nisto. Quando você não entender nada que está acontecendo ao seu redor, Ele tem um plano para cada criatura, como teve para Daniel, Hananias, Misael e Azarias. A Bíblia se concentra nesta profunda verdade e soberania de Deus. Após um breve relato do cerco e tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, a cena rapidamente se volta para os 4 jovens israelitas. Estes homens ocupavam posições proeminentes no governo babilônico. Daniel, que significa Deus é meu juiz, e realmente Deus foi o seu juiz o tempo todo, ele em particular alcançou tal posição por sua habilidade em interpretações do rei que estavam relacionados às revelações de Deus. Entre os sonhos encontramos o fascinante relato dos 3 amigos de Daniel e da fornalha ardente, porque se recusaram a curvar-se ante uma imagem de ouro. Eles foram condenados a uma morte cruel, mas Deus interveio e poupou a vida deles. Deus é soberano. Ele estava no controle da Babilônia e tem se movido na história, controlando sempre o destino dos povos. E ele está aqui agora. Apesar das más notícias ou do esgotamento pessoal, podemos estar seguros de que Deus está no controle. À medida que nos aprofundamos na leitura da Bíblia, observamos como Deus trabalha e encontra a segurança em sua soberania. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, essa palavra é maravilhosa. Essa palavra nos dá ânimo, nos dá segurança, nos dá conforto, nos dá paz em nossos corações. Ao termos conhecimento que o Senhor está junto de nós, cuidando de nós, dando nosso Deus a cada dia aquilo que precisamos e livrando-nos de males que nós nem sempre nos apercebemos deles, mas o Senhor está ao nosso lado, nos guardando. Obrigado, nosso Deus, por esse grande amor do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.